Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Simétrico. Eu sou o Telmo Pires, como vocês já sabem, e hoje estamos aqui para falar sobre impostos em Angola. E nada melhor do que trazer alguém que é amante de fiscalidade, de contabilidade. Temos hoje aqui no canal o Jodel Rodrigues, que vai nos falar mais sobre os impostos em Angola. Ô, Jodel, como é que estás? Epá, tô ótimo, tô fixe. Como é que está saindo? Feliz ano novo. Ah, outro sim. Bom ano É, pra ti também. mais saúde, mais paz e mais dinheiro para esse ano. Boas, igualmente também pra ti. Então, Judeu, apresenta-te para o pessoal do canal. Quem é o Judeu? Como é que o Judeu entra no mundo da contabilidade, da fiscalidade? Ah, ok. Hum. Olá, Telmo, mais uma vez. Grato ao canal pelo convite, que muito se esperou, mas tivemos aí que fazer alguns copos para que acontecesse e cá estamos. Pessoal, saudações também. Eu sou Jodel Rodrigues, sou coordenador do Clube de Contabilidade do ISAF. Sou nada mais, nada menos que alguém que está comprometido com o processo de ensino e aprendizagem de contabilidade, fiscalidade e finanças. Então, a minha jornada no âmbito da contabilidade ou do mundo das finanças, começou de forma muito curiosa. Eu não escolhi esse curso, o meu nome calhou no curso, na altura no e-mail. Por acaso até estudei com o Telmo na mesma época. Eu escolhi informática no âmbito da inscrição, mas o meu nome calhou em contabilidade. Acontecia muito. Boas. Yeah, isso era habitual. Então, como não tinha uma outra oportunidade, e por ser também uma instituição pública, claro, e aquele fator de não ter que pagar propina, Ok. pesou muito e optei por estudar contabilidade. Cá estamos, sempre foi com rigor, com entrega e acho que combinou, como dizem, quando o sangue combina, yeah, não tem como. Então é isso, basicamente. É daquelas coisas mais que vêm para bem. Boas. Eh, então, o imposto entra nas nossas vidas de várias formas, como pessoas, como particulares, como empresas. Os impostos estão sempre aí presentes. Muita gente já se perguntou de que forma o imposto impacta a sua vida. E hoje estamos aqui com o Judeu para nos explicar mais o que é isso de impostos. Eu, por acaso, também sou estudante de contabilidade, mas aqui vou estar nas vestes de alguém leigo, né? Como se não soubesse da matéria. E gostaria de começar exatamente por aí, Judeu. O que é imposto? Por que o imposto existe? E como é que o imposto entra assim nas nossas vidas? De formas miúdas para os leigos perceberem. Ah, ok. Primeiro, nós sabemos que Angola é um país e um país pertence a um Estado, ok? E esse Estado é quem governa o país. Yeah. E esse Estado cria uma série de estruturas para que a nossa vida em sociedade possa fluir. Yeah. Só que para isso o Estado precisa de dinheiro, precisa de financiar os projetos, tanto ligado à escola, à construção de hospitais, que, pronto, uma série de elementos que proporcionam qualidade de vida para nós. Então, para isso, o Estado, sendo uma pessoa do ponto de vista figurativo, precisa de se financiar. Existem muitas formas do Estado se financiar. Uma dessas formas é através dos impostos. Em países desenvolvidos, os impostos constituem a maior fonte de arrecadação de receitas. Ok? Mas em Angola, claro, né, por muito tempo foi o petróleo e ainda continua a ser o grosso das nossas receitas. Mas, claro, mudamos agora para as receitas fiscais. Por quê? Porque o petróleo já teve o seu tempo, já teve o seu tempo, né? Já teve o seu tempo. Então agora a Angola está a virar mais para os impostos, não é? No intuito de arrecadar mais receitas. Mas eu vejo pessoas também a falarem que imposto é uma coisa que não é bom, torna a nossa vida mais difícil. Eu estou a comprar um pão ou se calhar um determinado artigo Okay. e não, tenho que pagar o IVA, tenho que pagar isso, estou a receber o meu salário, epá, eu tenho que pagar mais impostos. Como é que eu estou a receber o meu salário? O país não está bom, ainda tenho que pagar mais impostos. Yeah. Naturalmente, aquela pessoa que não entende vai perceber que é uma coisa negativa. Mas não, na verdade, o imposto, vou usar primeiro uma abordagem muito simples. O imposto é, como dizem, vaquinha, é a nossa vaquinha para o país desenvolver. Ok, Para ok, quem não ok. entende, é basicamente isso. Da forma mais simples possível. Ou seja, eu tenho um pouco, vou dar para o Estado. O João tem um pouco, vai dar para o Estado, em detrimento daquilo que ele compra, daquilo que ele paga, do serviço que ele usufrui, seja público ou não. Então, automaticamente, isso vai refletir na minha capacidade de contribuir como cidadão para o desenvolvimento do país. Então, o imposto é basicamente isso. O imposto não é uma coisa negativa. Negativo é o quê? É a má gestão do erário, Ok, ok? ok. Por parte dos nossos gestores que nós votamos, que nós confiamos. Aí sim faz parecer que o imposto é uma coisa negativa, por quê, Telmo? Porque
automaticamente, se eu contribuo, né, eu pago os impostos, Tem que ver resultados. tem que ver resultado, tem que refletir na minha qualidade de vida. Mas os hospitais estão conforme estão, nada de melhoria, eu vou dizer que eu estou a pagar imposto à toa. Então, basicamente é isso. Mas eu vou de novo à pergunta, porque eu penso que não ficou muito claro no sentido de o imposto para mamãe zongueira, o que é? Um exemplo, por exemplo. Para mais um o que é o imposto? Yeah. O imposto para uma mazungueira... Um exemplo Ah, prático, né, para ela. ok, pronto. Para uma mazungueira, o imposto é... Ela está a comprar, por exemplo, o bem que ela... Pronto, imagina que ela vende água. Ok? Ela vai para uma loja comprar Comprar água. água. Essa loja está dentro de um sistema, Yeah. não é? Sistema econômico, Sim, financeiro. exatamente. Não uso esse termo para não parecer tão técnico. Yeah. Mas ela está dentro de um sistema e a empresa precisa obedecer a um sistema. Naturalmente, quando essa mãe vai comprar, okay, a água, ela tem que entender que pelo fato de ela comprar água, ela está sujeita a pagar alguma coisa para o Estado. Porque para ser possível aquela empresa estar aí a operar, é necessário que o Estado criasse um sistema, criasse uma sociedade para que a empresa estivesse inserida, porque se assim não fosse, automaticamente ela não conseguiria comprar aquela água ali para poder vender. Então, para os bens estarem disponíveis lá, é necessário que hajam despesas, que hajam impostos, que hajam gastos. Então, E como é que podemos escalonar ou estruturar os impostos? Os impostos são decorrentes, né, de rendimentos, de consumo, de patrimônio, mas queria que explicasse um pouquinho sobre isso. ok. Bom, em Angola nós temos, primeiro, o nosso sistema tributário, os impostos estão inseridos num sistema tributário. Ok? O sistema tributário é que alimenta a atividade financeira do Estado no âmbito das receitas fiscais. Ou seja, é criada aqui uma estrutura de impostos, de leis, de instituições que são os reguladores e tudo mais, para poder facilitar no processo da arrecadação da receita. Já que o Estado vem para nós e diz, olha, vocês têm que pagar impostos, criar uma política, é necessário que haja um sistema para poder administrar isso tudo. Então, esse sistema tributário, o nosso, em Angola, ele comporta vários impostos. Só que eles têm as características de acordo com aquilo que são as atividades e também de acordo com aquilo que é a incidência, ou sobre os fatos que incidem esses impostos. Facto gerador do imposto, nesse caso. Exatamente, boas. Então, nós temos vários impostos, só que aqui nós repartimos em dois grupos. O regime geral e o regime especial. O regime geral é nada menos que os impostos que incidem sobre o rendimento, sobre o patrimônio, sobre o consumo, por aí vai. Ou seja, atividades comerciais não ligadas à indústria mineira e petrolífera. Okay? E o regime de tributação especial, ele comporta estes, ou seja, as atividades petrolíferas. Exatamente. Então, nós temos a tributação, ou seja, a tributação em Angola incide, não só em Angola, né? A tributação incide sobre várias modalidades. A primeira é a tributação sobre o rendimento. Okay. Depois, a tributação sobre o consumo. E a tributação sobre o patrimônio. Então, quando alguém estiver a estudar ou quiser entender sobre os impostos, precisa primeiro perceber o que é imposto. As fases do imposto. Como funciona o imposto em si, no geral. Os passos e tal, no geral. Depois é que vem para isso, para perceber tecnicamente, tá bom, já que o imposto é uma contribuição obrigatória, não é? Seja o doutrinal, imposta por lei, em que nós não temos uma contraprestação direta, ok? Então nós precisamos entender. E outra coisa. Eu só lembrei-me do meu professor. Ok. Outra coisa também é a igualdade. Okay. Todo mundo perante a lei é igual. E outra coisa muito importante é que os impostos, sem me esquecer da tua pergunta, estou aqui é só a contextualizar. Uma coisa importante é que o imposto funciona mais ou menos como o Robin dos Bosques. Nós sabemos a história do Robin dos Bosques. Tirar aos ricos para dar nos pobres. Exatamente. Basicamente é, tu tens mais, vais dar mais. E vamos depois redistribuir, porque uma das funções dos impostos, que é a função social, é a redistribuição de riqueza. Então é necessário que haja uma redistribuição justa de riqueza e que todo mundo saiba que perante a lei, não por ser rico, não vão pagar imposto, não. Todo mundo tem que pagar imposto. Então basicamente é isso. Agora, em Angola, sobre a tributação do rendimento, nós temos o imposto industrial, que é o imposto que incide sobre os lucros das empresas. Okay? Temos o imposto sobre o rendimento de trabalho, que é o vulgo IRT, que é o imposto que incide sobre as remunerações, tanto de pessoas ou indivíduos, né, que trabalham por conta de outrem, por conta própria. E também aquelas empresas que estão afetas à tabela de lucro, do famoso lucro mínimo. Isso é sobre o rendimento. Temos também o IAC, que é o Imposto sobre a Aplicação de Capital. Habitualmente as pessoas tratam por IAC. Eu quero chamar IAC. Então, eu por acaso falo IAC também. Eu no e-mail também falava IAC. E acho que depois, por conta da professora Joana Canelas, que teve algumas interações comigo, ela fala IAC. O IAC, então.
automaticamente eu passei também a adotar IAC, que também acho que é o mais correto do que IAC. Então, rendimento, imposto industrial, ou seja, o I, o IRT e o IAC. Isso é IAC sobre o no sentido rendimento. do Imposto sobre a aplicação de capitais. Yeah. Esse rendimento que deriva de capitais aplicados. Investimentos, né? Investimentos, depósito a prazo, Ok. todas essas operações financeiras. Todo esse rédito que vem para nós, automaticamente ele é tributado, né? Uma parte vai para o Estado e é em sede desse imposto. Ok? Então, sobre a tributação do consumo, nós temos também uma reforma estrutural. Nós tivemos uma reforma estrutural em si no nosso sistema tributário. Ok. Mas uma das que causou muito impacto foi sobre o consumo. Consumo, IVA, nesse Ok, caso. nós no consumo, nós anteriormente, é importante dizer, tínhamos o imposto sobre o consumo, o imposto especial do consumo e o imposto de selo. Agora, nós criamos aqui pronto, o que era inevitável, demorou muito para acontecer, era inevitável, que é a implementação do IVA no nosso sistema tributário, Imposto sobre valor acrescentado. que é o imposto sobre valor acrescentado. Então, o IVA vem revogar o imposto do consumo, que tem o famoso efeito cascata. Então, o IVA vem substituir o imposto de consumo, porque o IVA, no âmbito do consumo, é o imposto mais justo. Ou seja, aquele que de fato vai consumir é que acarreta o ônus do imposto. Relativamente ao imposto de consumo, sim. Sim. No âmbito do imposto de consumo. É claro, sim. mais justo. Sim. Mas não estamos aqui a debater sobre o IVA. Estamos a falar sobre os impostos. Então, temos também o imposto especial do consumo. O IVA incide sobre o consumo no geral e com algumas restrições, como todo e qualquer imposto, né? E despesas, consumo, mas não incide só sobre o consumo, a despesa do consumo. O imposto especial do consumo incide sobre bens específicos, como ligados ao tabaco, bens de consumos mais supérfluos. E aí é uma legislação toda criada, especificando esses itens. Okay? O imposto de selo agora também está meio que está ramificado no IVA agora, no âmbito do nossa conjuntura As empresas que não pagam IVA pagam imposto de selo. Pagam imposto de selo. Em algumas ocasiões também tu vais conseguir pagar uma parte IVA, outra parte imposto de selo. Então é aquilo que estamos a falar da complexidade do sistema tributário. Quer dizer, tu estudas uma coisa, amanhã tens de estudar outra coisa, porque senão tu no fundo tu não sabes. Então, isso é sobre o consumo, ok? IVA. Calma aí, começamos para situar as pessoas. Começamos a falar sobre os impostos sobre o rendimento. Sim, sobre a tributação no âmbito do rendimento. No âmbito do rendimento. Certo. Agora estamos a falar sobre a tributação no âmbito do consumo. Então, estou aqui a fazer já a síntese, não é? Só para situar. Certo. Temos o IVA, o IEC, que é o Imposto Especial sobre o Consumo, e o IES, que é o Imposto de Selo. Depois temos a tributação sobre o património. Na tributação sobre o património, nós encontramos o famoso IP, que eu queria fazer a correção até... Não usaste o IP, eu acho que é Bolsa de Hábito. É Imposto É Bolsa de Hábito. Já temos aí mudou recentemente, é que estamos Não, é isso que estamos a dizer, mudar. muita alteração, é constante. A alteração aqui é uma constante. Estamos a evoluir, se também evoluir, vamos ter que alterar muita coisa mesmo. O mundo é dinâmico. Boas. Então, temos o IP, que é o Imposto Predial, que incide sobre os imóveis. Temos a tributação na modalidade de detenção do património, na modalidade de renda. Temos também, no âmbito da tributação sobre o património, o imposto sobre sucessões e doações, ICISA, okay? Que incide mesmo sobre sucessões, doações, incide sobre transmissões onerosas de bens imóveis e tudo mais. Então, para dizer que em Angola a tributação gira em torno dessas três modalidades. Então, para quem quiser estudar ou entender... E onde é que se enquadra o IVM? O IVM. O IVM também enquadra-se, já me esquecia, sobre o património, porque nós vamos deter um bem, é nosso. Então, basicamente isso. Veículos motorizados. Sim, o IVM é o imposto sobre veículos motorizados. Para quem tem carro, tem que pagar imposto. Muito obrigado, Telmo, por acaso escapou-me esse aspecto. Então, sobre os impostos que nós temos são esses. Agora, relativamente à classificação dos impostos, se é que podemos avançar para isso? Podemos avançar. Sobre a classificação dos impostos, nós devemos olhar para um aspecto muito importante. Capacidade contributiva. É onde começa. Nós precisamos entender o que é a capacidade contributiva. O que é capacidade contributiva? A capacidade contributiva é o que a lei presume, não é? Ou diz, ou dita. Ou seja, não, esse indivíduo, a partir daqui, ele consegue pagar imposto. É tipo o teu pai dizer, quando tu tens 18 anos, a partir de agora vais pagar a tua escola, vais viver sozinho, vais sair da minha casa como antigamente acontecia. Ele já presume que você tem capacidade, já és uma pessoa idônea o suficiente para viver sozinho. Tá a ver? Já consegues trabalhar e tudo mais. Então, a capacidade contributiva é a capacidade que o indivíduo tem
para poder contribuir, né, naquilo que é o crescimento da nossa economia através das receitas fiscais. Ok. Nesse contexto da fiscalidade, capacidade contributiva é isso. Então, quando a gente fala sobre classificação de impostos, é importante entender isso. Quando a gente fala sobre impostos diretos, impostos Impostos indiretos, indiretos. é muito importante perceber isso, porque esse é o ponto fulcral. Porque os impostos diretos, eles incidem diretamente, ou seja, eles incidem diretamente sobre o rendimento de qualquer indivíduo, qualquer pessoa, seja singular ou uma pessoa coletiva, ok? E também eles têm a ver com, vamos dizer, com, o que eu queria dizer, a capacidade contributiva, nesse contexto, ele tem a ver com, ou seja, o imposto direto, desculpa, o imposto direto, ele tem a ver com a capacidade contributiva, ou seja, ele está ligado à capacidade que o indivíduo tem. Tipo, tu tiveste um rendimento, automaticamente a lei presume, não. Se ele ganhou um salário, ele tem capacidade para poder contribuir com o IRT. Mas atenção, existe um mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é o teto que a lei estabelece no âmbito do IRT, por exemplo. Diz, olha, todo mundo tem um salário de 100 mil 100 para mil cima. para cima. Mudou Consegue o ano pagar. passado. Sim, Ano consegue passado. pagar. Então, automaticamente, aquele é o mínimo existencial. Apesar de que quem tem rendimento está sujeito a IRT, só que a lei também, né, especifica, não, olha, quem tem salário acima de 100 mil, de 100 mil para cima, tem sim capacidade contributiva para poder contribuir. Então, no âmbito dos impostos diretos, nós temos a tributação sobre o patrimônio, temos aquilo que já falamos, incide sobre os impostos diretos podiam ser, por exemplo, o imposto predial, o IRT, o IAC, só a título de exemplo, o imposto industrial também. Já os impostos indiretos são aqueles que eles não se baseiam só na capacidade contributiva. Tem mais fatores envolventes? Sim, não se baseiam só na capacidade contributiva como imposto direto. Okay. Eles incidem diretamente, ou seja, são os impostos indiretos, Por como exemplo, o IVA, o consumo. Porque aí vai se presumir de forma indireta que você tem capacidade contributiva. Por exemplo, tu incide sobre o consumo, ok. Tu estás a consumir, por exemplo, estás a comprar, vais comprar leite. O leite é um bem de primeira necessidade. Vais comprar pão, é um bem de primeira necessidade também. Então, por comprares bem pão, aí vai ficar tipo, não, para ele tentar comprar o que está esbanjado, está a comprar o que passou a necessidade. Aí não se presume que tenhas capacidade contributiva. Okay? Mas quando começas a ir para Mas quando tu compras bem supérfluos, quando supérfluos, falamos da economia e tudo mais, aí automaticamente a lei presume. bem de luxo, né? Sim, se esse indivíduo está aqui a comprar, por exemplo, ouros e pronto, construir uma casa, imagina, construir uma casa com aquela tinta boa avultada, tipo uma casa que chama uma atenção, sempre não, o dono dessa casa tem dinheiro, aí automaticamente presume também capacidade contributiva. Então, impostos diretos tem a ver com isso. É basicamente isso. E agora, eu queria entrar um pouquinho mais de um ponto de vista técnico, que é muitos funcionários, né? Tem muitos funcionários que se debatem com a questão dos descontos. Ok. Né? Parece que as empresas usam a questão dos impostos para sustentar certos descontos que muitas vezes são favoráveis ou não. E a maior parte das pessoas, eu conheço muita gente que não tem noção de como é que é feito esse desconto, que é canalizado para pagamento de imposto. Então, para o imposto mais comum, que é, por exemplo, o IRT, que as pessoas se debatem tanto, como é que nós podemos aqui explicar? Ok, basicamente só para entender a pergunta. Vamos supor o João, que é nosso primo ou vizinho, é uma pessoa normal, não entende de finanças, não entende de fiscalidade, não entende de nada. Mas trabalha. Ele se depara que ele descontaram o imposto, ele vê tipo, meu desconto, meu salário é 150 mil, como é que está a me pagar 120? 120. Queres que eu pelo menos dê um ênfase nesse contexto? É isso. Basicamente, o João, nesse contexto, né, hipoteticamente, o João precisa entender que ele tendo um rendimento, okay, o Estado presume capacidade contributiva. Sobretudo se o rendimento dele estiver acima do mínimo existencial. Então, para imagina, o nosso caso específico, ele ganha 150 mil. Okay. Ele ganha 150 mil por ano. Ou 200. Onde é que começa a capacidade contributiva para a pessoa aí saber? Nós devemos olhar para a matéria coletável. Okay? O que é a matéria coletável? A matéria coletável é tipo a sopa que o Estado vai pegar aquele junto, não, olha esse ingrediente vem aqui, esse vem assim, ok, aqui vai incidir o imposto. Okay. Matéria coletável são os elementos, as remunerações que nós temos, a qual vai incidir a taxa, a alíquota do imposto. Okay. Então, a matéria coletável é esse valor que se usa para ir para a tabela de IRT. Então, tu podes ter um salário de 150 mil, imagina que é bruto. Tem um salário base de 80 mil. Tu vais pegar um salário base de 80 mil, a título de exemplo. Salário de 80 mil. Tem um subsídio de alimentação de 30 mil.
Subsídio de transporte de 20 mil. Dá Que não 50. são, não incorporam no Vamos cálculo. chegar aí. Dá 50. 50 mais 80 vai ser igual a quanto? 130. Ok. Tu vais pegar, Jodel, eu tenho uma remuneração bruta de 130 mil kwanzas. Esses 130 mil kwanzas, será que é que eu vou pegar e vou ir para a tabela ver? Não, claro. Ou seja, ele não entende. Ele É. quando vê isso vai pensar, não, 130 mil, a lei diz 100 mil. Então quer dizer que eu tenho que pagar Tem que imposto. é. Não. Tens que calcular primeiro o quê? O IRT. IRT. Mas para calcular o IRT precisas calcular a A matéria matéria coletável. coletável. E aí na matéria coletável que vai definir, ele paga imposto ou não? Porque a matéria coletável é o caminho para se calcular o IRT. É o valor que se diz, não, olha, se existe uma matéria coletável que está acima do mínimo existencial, aí sim vai incidir o IRT. É onde você diz, tipo, a batota, há pessoas que eles são menos informados, há quem se aproveita a fazer suas manobras e consegue também tirar algum proveito disso. Então, basicamente, as pessoas devem lembrar não só funcionários que não entendem, mas também estudantes. Eu já vi debates sobre esses, em algumas formações as pessoas me perguntaram e tudo mais. Já teve pessoas que me puxaram no WhatsApp para tirar dúvidas, a perguntar, mas Jodel, eu estou a calcular que está a fazer um exercício de contabilidade, estou a calcular o salário. Mas eu pego o salário bruto para ir para a tabela de IRT, eu pego a matéria coletável. E tu vais pegar a matéria coletável. Porque o mínimo existencial vai incidir sobre a matéria coletável. É aí que tu vais pegar e ver, faça o teto que a lei dá, se de fato tu vais pagar um imposto ou não. Então tu tens que calcular a matéria coletável, que é nada menos o salário base, mais os subsídios tributáveis em sede de IRT, menos a segurança social. Estávamos a dizer, ou tu estavas a tentar dizer, que o subsídio, no nosso exemplo, de 30 mil, de 20 mil respectivamente, eles não incidem em IRT. Isso é verdade, porque segundo a lei, não ultrapassa o limite, superior a 30 mil. 30 mil kwanzas. Ok, de lá para baixo é inferior e não paga. Boas. Então, isso não significa que não exista matéria coletável. Existe matéria coletável. Mas, na hora de calcularmos a matéria coletável, vamos fazer o salário base, que são 80 mil no nosso exemplo, mais 30 mil, desculpa, 80 mil, menos a segurança social, porque aí vai ser mais zero, porque nós não temos subsídios que tributam em sede de IRT. Então, a segurança social vai incidir sobre o salário bruto, ok? A segurança social incide sobre o salário bruto, entre aspas, menos os subsídios no âmbito da segurança social que não são calculados, ok? Que não estão sujeitos no âmbito da segurança social. Mas, genericamente, tirando esse fato, incide sobre o salário bruto, ou seja, todas as remunerações que nós temos. Se tiver alguma particularidade, aleitamento e outros que a lei, em diploma próprio, diga, nós vamos aí fazer a dedução, ok? Então, seria 80 mil vezes 3%, ok? Seria isso. Isso aí é o valor que vai reduzir o nosso salário base. E, automaticamente, vamos ter uma matéria coletável, vamos lá imaginar, de 75, 76 mil kwanzas. Logicamente, eu quando ler esse salário, essa matéria coletável que eu tenho, eu vou ir para a tabela. O mínimo existencial é 100 mil. Automaticamente eu não pago o IRT. Eu pago segurança social, mas não pago o IRT. Basicamente isso. Acho que precisam estar atentos nesse detalhe. E para mais informações, tem um monte de vídeos no YouTube de como calcular. E também tem o Jodel aqui com as suas informações. Podem contactá-lo depois para saberem mais como calcular o IRT. Agora eu queria entrar um pouquinho mais do lado empresarial. Quais são os impostos que as empresas têm que pagar mensalmente? Ok. Submissão mensal. Submissão mensal nós temos o IRT. Geralmente é o imposto que incide sobre o rendimento, incide sobre o consumo. São impostos que são de caráteres recorrentes. Ou seja, a empresa está sempre a pagar despesas, a empresa está sempre a comprar alguma coisa para consumir dentro da empresa. Então, automaticamente isso vai ser recorrente. A empresa está sempre a comprar. E ao comprar, a empresa precisa fazer o papel de substituto tributário. Então, automaticamente vai incidir o IVA. Então, o Estado precisa ter esse controle desses impostos. Se a empresa mensalmente paga salário, automaticamente a empresa mensalmente vai ter que declarar o imposto sobre o rendimento de trabalho. Okay? Então, é necessário perceber. Sim. E se o imposto industrial ele incide sobre os lucros imputáveis a determinado exercício, então não vai ser de caráter mensal a submissão do imposto industrial, vai ser anual. Porque ele incide sobre um período de um ano. De uma lição temporal mais longa. Exatamente. Então, o que acontece é que a submissão mensal é mais ligada à dor de cabeça para os empresários, nesse contexto Angola. É o IRT, o IVA e o IRT. Depois, para alguns impostos de selo também, para aquele caso que tu disseste, daquelas instituições que não coisam o IVA, não pagam o IVA e tal. Então, é preciso perceber que
Se tu nesse mês tiveste rendimentos, atenção, vou fazer uma correção, uma ressalva. O imposto industrial também, em algumas empresas, pode ser de caráter mensal. Mas Atenção. imposto industrial no sentido dos prestadores de serviços às empresas. A retenção, o mapa de retenções. Não, não só. Não só no âmbito da retenção. Digo por uma experiência. Ou seja, tem aquelas empresas que elas estão salvaguardadas do INAPEM. Ok, então no âmbito de benefícios INAPEM fiscais... só para discriminar, para as pessoas saberem. O INAPEM, que é o Instituto Nacional das Pequenas e E Médias médias Empresas. empresas. Okay? Então, eles ressalvam benefícios fiscais, ou seja, se tu és uma pequena e média empresa, vamos te dar uma carga tributária mais leve. Ou seja, ao invés de no fim do ano tu pagares 5% do imposto industrial, ou seja, da diferença entre os teus proveitos e os teus custos, isso que é o Que receio em do geral, contabilista, né, 25%. sim, que é 25% da taxa geral, tu vais pagar sobre toda a tua faturação 2% mensal, 2% mensal. Então isso é no âmbito do imposto industrial. Então, se eu tivesse a afirmar categoricamente, estaria errado. Mas para voltar, estamos aí a falar sobre a questão do IRT, estamos a falar do IVA, né? Do IVA, é. Sim, o IVA e o IRT, tu vais, imagina, estamos no mês de janeiro. O IRT e o IVA frente ao mês de janeiro, nós temos até dia 30 do mês seguinte, que nesse caso é fevereiro, para poder submeter, no portal, sob pena de gerar multas e outras penalidades que podemos encontrar na lei. Então, os mais recorrentes são o IRT e o IVA. Agora, imagina que aconteça um fato gerador ligado ao imposto predial, que aconteceu nesse período de janeiro. Tens até o mês seguinte também para poder declarar. E tem aquele também que é de caráter anual. Então estamos aqui a focar no mensal. Então o imposto predial vai ser declarado mensalmente ou numa frequência mensal. Quando ocorrer agora algo específico ligado, imagine, por exemplo, que houve uma transmissão do imóvel. Houve agora em janeiro. No entanto, se houve agora em janeiro, no entanto, tens até 30 de fevereiro do mês posterior para poder fazer a sua submissão ou a liquidação. É muito importante saber isso, porque tem aí as multas, tem as consequências advindas do não pagamento ou da não liquidação do imposto. Está cada vez mais acirrado. É a dor de cabeça dos empresários ultimamente. Então, é bom ter essas matérias, é bom estudar essas matérias para depois não se ver em mais lençóis. Exatamente. Jodel, qual é a coisa que mais lhe perguntam sobre os impostos? Qual é a curiosidade que mais lhe perguntam sobre os impostos nas suas formações? Bom, nas minhas formações... Qual é assim a dúvida? Geralmente, olha, um ponto muito... Deixa assim as pessoas, sobretudo estudantes, porque os meus formandos são estudantes de contabilidade. Então, alguns que faziam engenharia e passaram para estudar contabilidade, querem aprender e tudo mais. Mas mais são pessoas que não entendem contabilidade. Eu sou mais especializado em ensinar contabilidade para quem nunca teve contabilidade. Ou bem está numa realidade muito diferente, para estudar engenharia de petróleo e quer aprender contabilidade. Essas pessoas acho mais fácil de ensinar, porque alguns já estão formatados. Sim, mas para as pessoas que entendem contabilidade, o grande tema está ligado à retenção na fonte, à mecânica da retenção na fonte. Por quê? Porque eles têm debilidade em contabilizar, ou seja, aquilo que tu disseste, não nos fugir, é inevitável falar dessas coisas, ou desses temas, e não falar sobre contabilidade. Então, é inevitável não falar sobre contabilidade. A dor de cabeça é a questão da retenção na fonte. Por quê? Porque a retenção na fonte, ela vai automaticamente afetar o registro dos fatos na contabilidade. Então, na prova, já te deparaste com isso? Nas aulas? Não faz sentido, mas é necessário entender determinadamente como a retenção na fonte, na verdade, e como é que ela vai funcionar na contabilidade. Se tu não percebes o que é uma retenção na fonte, tu não entendes o que é um papel de substituto tributário, automaticamente tu vais ter dificuldade em perceber a retenção na fonte, não vai ter lógica para ti. E há pessoas que tratam a retenção na fonte como se fosse um imposto. Não, como se fosse mesmo um imposto. Olha, tu sabes calcular imposto de retenção na fonte? Já me perguntaram isso. Como é que eu vou calcular imposto de retenção na fonte? Se a retenção na fonte é um mecanismo que o Estado cria para poder facilitar a arrecadação das receitas. Então, a retenção na fonte, basicamente, é fazer o papel do Estado. Só compete ao Estado, segundo a lei, criar, administrar e cobrar impostos. Mas o Estado, nas suas plenitudes, ele diz que em situações específicas, tu podes reter, tu podes cobrar um imposto, guardar na tua contabilidade como se me devesses, okay? E depois fazer chegar para mim. Então, basicamente, retenção na fonte é isso. O que é papel do substituto tributário? É você substituir o Estado, cobrar um imposto como se fosse você. Eu estou a vender um bem, ok? Estou a vender um bem.
e eu estou a cobrar o IVA na pessoa, na fatura, eu estou a liquidar o IVA na fatura. Não cabe a mim fazer isso, cabe ao Estado, mas eu estou a fazer isso. Então, isso chamamos de papel de substituto tributário. Tributário. Ok? Judeu, já que estamos a falar aqui de sistema tributário, principalmente angolano, como começou essa questão do sistema tributário angolano? Para que as pessoas fiquem mais abalizadas sobre a situação. Ok, boa. Sobre a questão do sistema tributário em Angola, ele sofreu muitas alterações, tal como continua aqui a sofrer, como já falamos, e teve vários períodos. Tem um período pós-independência, vai de 1975 até 2010, em que basicamente o sistema tributário era mais baseado, tal como também na contabilidade, era mais baseado com o que é do colono, ou seja, não se sentia grande impacto aqui dos impostos de Angola, depois tem aquele período da Guerra Civil, então não era uma coisa que se sentia tanto. Então, até 2010 era basicamente assim. Em 2010 sofreram algumas alterações, algumas leis foram revisadas, foram implementadas alguns códigos, não é? E depois, em 2014, né, no período de 2014, o Estado lançou o projeto executivo para a reforma tributária. Nessa altura, o projeto executivo para a reforma tributária visava estabelecer uma reforma estrutural, ou seja, pegar nos impostos, olhar para os impostos, já que Angola só olhava para o petróleo, a maior fonte de arrecadação de receita eram os petróleos, ou o dinheiro que vinha do petróleo. Então, Angola decidiu virar, né? Já que, como eu fiz menção anteriormente, em países desenvolvidos, a maior fonte de arrecadação de receita são os impostos. E Angola tinha que olhar para isso, era inevitável. Então, Angola, quando olha para isso, lançam as linhas gerais do Executivo para a Reforma Tributária. É aprovado em decreto. Então, aí é definido todo esse processo, como é que ele vai ser encaminhado, como é que vai funcionar. Só para ter uma ideia, se analisarmos no período de 2014, não se falava de impostos como agora se fala. Não, por acaso não. Não se falava, porque quem era tributado eram os grandes contribuintes, porque também naquela época foi naquele intervalo, 2010 a 2014, é que foi, no entanto, lançado também o Estatuto dos Grandes Contribuintes. Ou seja, esse é o Telmo, faz bem de dinheiro, esse é o Judeu, faz bem de dinheiro. Vamos criar aqui um nome, eles vão ser um grupo, vamos chamar de grandes contribuintes. Então essas grandes indústrias e tudo mais, elas que eram tributadas, ok? Mas só que isso acontecia de forma descentralizada, atenção. Tínhamos a Direção Nacional de Imposto, que é a DNI, e tínhamos o SNA, que é o Serviço Nacional das Alfândegas, também do lado. Ou seja, são pessoas que se relacionavam como se tivessem, se fossem instituições próprias. Eram independentes, eram autônomas cada instituição. Uma FIFA e a France Football na entrega da bola d'ouro. Exatamente. Atualmente. Ok. Então, eles fizeram o inverso da France Football e a FIFA. Ou seja, juntaram-se. O Estado pega nesses três itens, que é o projeto executivo para a reforma tributária, é um grupo de pessoas que o Estado diz, olha, vocês, é na vossa responsabilidade, efetuarem a reforma tributária em Angola. E vão se juntar com os organismos que já existem, que é a Direção Nacional de Imposto, DNI, e o Serviço Nacional das Alfândegas, SNA. Então, pegaram no útil e agradável, juntaram e se tornou a AGT, que é a Administração Geral Tributária. Okay? Então, essa autoridade tributária, que é a famosa AGT, surge através dessa junção para poder se dar mais atenção, não é, naquilo que é a identificação dos contribuintes, a arrecadação de receitas, cobranças, todo o processo. Então, foi através dessa junção que passou a existir a AGT. Então, a AGT é a autoridade reguladora do nosso sistema fiscal, é que implementa as políticas, tudo isso sempre dependendo daquilo que são os organismos que criam as leis. A Assembleia Nacional, eles decidem, depois é implementado através do Executivo e o país tem evoluído nesse sentido. Depois, um dos aspectos também que evoluímos foi que em 2014 criaram-se os códigos do imposto industrial e imposto sobre o rendimento de trabalho, o panorama em si do imposto de selo, o IAC. Então, criou-se os códigos e ajustaram-se mais à nossa realidade. E depois, se lembrarem, em 2015, eu ainda me lembro, minha mãe tem um estabelecimento comercial. A AGT passou em estabelecimentos nas portas e começaram a colocar aquelas estampilhas deles, tipo AGT, pague os seus impostos. Aí, como as pessoas começaram a ouvir sobre impostos, tipo imposto. E depois, nós começamos a estudar décima, depois, no ensino médio, também ouvíamos sobre imposto. E era assim, e foi assim. Agora, depois de lançarem o IVA, foi o ápice. Quando lançaram o IVA,
É Todo que mundo trouxe já começou tipo, já. imposto existe. Há quem acha que imposto é só IVA, não sabe que existem outros impostos. Yeah. Então é importante as pessoas perceberem não só o que é um imposto, como se calculam os impostos, quais impostos existem, mas também entender que existe um órgão regulador, uma autoridade tributária, e que ela surgiu através desse contexto aqui que eu expliquei. E o que é que achas que está na base da pouca informação das pessoas sobre a questão dos impostos? Ok. Primeiro, eu sou muito crítico. O que é que eu posso dizer, então? Eu não romantizo a abordagem sobre impostos simplesmente. Yeah. Tudo o que eu falei aqui, basicamente, é como se eu estivesse a romantizar que imposto é a melhor coisa do mundo. Mas também, da mesma forma, eu não romantizo que as pessoas só não sabem porque o Estado, as autoridades não criam programas para isso. Acho que as pessoas também não sabem por falta de interesse. Muitos não sabem Frustração. sobre isso. As pessoas estão frustradas. As pessoas nunca... Há pessoas letradas As pessoas que querem- não sabem sobre a questão de impostos. Falta de interesse. Falta de interesse por quê? Existem vários programas de literacia fiscal. Temos aí o programa de cidadania fiscal. Passa nas universidades também. Tem também aqueles eventos que a gente se cria, promove. Tem também outros eventos que jovens como nós também acabam promovendo. Yeah. Por exemplo, temos aí o TikToks no ISAF, que é o Tributos, Investimentos e Contas. Que é um programa que eu sou o idealizador desse programa, né? Pronto, nós estávamos aí a criar um novo mecanismo para poder implementar o clube de contabilidade no ISAF. Então pensei, como é que vamos criar isso? Qual é a forma que nós vamos fazer? Vamos fazer como os outros clubes. Ou seja, vamos só pegar, criar um tema e falar? Não, eu pensei, então vamos criar um programa, vamos dar um nome, assim meio que chamativo, e que seja pertinente para as pessoas, e passar a ter conversas, não é, de estudantes para estudantes sobre temas relevantes à volta disso. Então é uma forma de poder incluir eles. Porque quando eu incluo estudantes num programa que visa expandir a literacia financeira e fiscal, eu estou a incluir os primos deles também. Yeah. Se ele tiver a responsabilidade de fazer chegar para o seu bairro. Nós somos a os extensão vizinhos. daquilo que nos vem atrás, né? Exatamente. Eu, por exemplo, nunca perco a oportunidade no meu bairro eu, às vezes, sento com jovens lá, os meus vizinhos. Não digo amigos, são meus vizinhos, né? Nunca perco a oportunidade de... Olha, tu já ouves falar sobre impostos? Sabias que isso que tu estás a comprar, pagaste o IVA, mas não sentiste na Angomart? Disse, oh, sério? Sim? Explica-me um pouco. Tipo, eu fico aí a falar. Há quem acha que eu estou a falar demais. Mas eu uso sempre uma abordagem simples para poder fazer parecer, porque esse é o meu objetivo, mano. Eu tenho que expandir. Okay? A ideia é essa, e não só a literacia fiscal, mas também a literacia financeira. Okay. A pessoa precisa entender que não é júri, que quando você pede dinheiro emprestado não se chama júri. É juros. Nem juros também. Tem que saber que aquilo é um empréstimo, que incide juros. E que juros é uma coisa, empréstimo é outra. Então são temas pertinentes que no fundo... E também temos... Falando nessa questão dos juros, temos juros abusivos aí. Sim, vamos ir também para uma outra questão, se olhares nos supermercados. Okay. Até atendente do supermercado, a caixa, como dizem, o caixa do supermercado, que caixa tem uma pessoa, né? O caixa do supermercado, ele não sabe o que é uma fatura. Não sabe, não ri. Se tu fores para um supermercado, colocaste todo mundo sentado e perguntar o que é uma fatura, eles não sabem o que é uma fatura. Mas de quem é essa responsabilidade? Mas trabalham com a fatura todos os dias. Aí há dois lados. A falta de interesse sempre vai existir, mas também a promoção de informações, para poder informar os funcionários, capacitação de quadros. Só olha, automaticamente é que só olhamos para a entrada de dinheiro e não a capacitação de quem nos representa, porque não levamos tão a sério o atendimento. Porque a pessoa vai comprar e vai para casa. Só que existem pessoas como nós que entendem que não jovem. Aguarda a fatura. Se eu não é fatura, recibo. Sabe por quê? Fatura, recibo é isso. Ah, tá bem, aprendi. No outro dia, quando me falar, vou falar de novo, não é fatura, é fatura, recibo. E assim paciência para mudar. E eu, na Angomart, por exemplo, lá onde eu vivo, na minha circunscrição, as pessoas que atendem lá me conhecem, né? São amigos e tal. Alguns são lá amigos que trabalham lá. E é por causa dessa minha chatice. Sempre atacar na mesma coisa. Eu gosto disso. Eu gosto muito de ensinar. Mas está a mudar a forma deles? Está a mudar sim. Eu gosto muito de ensinar aquilo que eu sei um pouquinho, que eu acho útil para a sociedade. Nós precisamos entender as coisas que estão afetas no nosso dia a dia, tá a ver? Então é basicamente isso. É basicamente isso. Então. Mas é falta de interesse também. Digo 70% falta de interesse. Porque, repara, se tu pagas imposto quando tu compras algo, por que não deixas saber o que é o imposto? Só vais pagar e reclamar do Estado. O país, assim, o fulano, o país não está evoluindo. Não, você também tem que parar de reclamar e procurar aprender. Tens de ter literacia sobre as coisas que estão por acaso, nesse aspecto, eu sempre penso que a culpa é minha. Sempre que tu não partilhas? Sim, sempre que tem alguma coisa que me afeta e eu não sei qual
como é que aquilo se desdobra na minha vida ou como é que aquilo funciona. Sempre penso que a culpa é minha, porque isso me estimula a procura do conhecimento, né? Ok. Então, eu acho que concordo contigo que a maior percentagem da culpa recai sobre quem não sabe, Sim, sim. quem não Eu vai acho atrás. isso. Porque se eu não sei uma coisa, até sem interromper, se eu não sei uma coisa, eu vou procurar saber o que é essa coisa. Talvez eu peguei esse pão para comer, eu vou perguntar, Kiala, esse pão veio de onde? Não está achando esse pão? Não, comprei no Arreo. Ah, não, pão do Arreo é fixe, afinal é só o pão do Arreo. Ok. Tá fixe. Não, vou olhar esse ovo, tipo, eu gosto de perguntar o que eu estou a comer, eu tenho que saber de onde veio, o que é, que tipo é, tipo, isso já interessa. E há pessoas muito desinteressadas. Aquilo que eu estava a te dizer sobre os estudantes que estão a sair, por exemplo, de lá onde nós estudamos no e-mail. Tal. Eu vejo muita falta de interesse nas pessoas. As pessoas estão mais focadas em TikTok, Instagram, viver do famoso flex. Só mesmo isso, tipo, não queremos aprender. Isso está se tornando muito grave porque são aspectos básicos. É só escrever no telemóvel assim, em 5 segundos, que imposto. Eu acho que a Imposto informação é nunca isso. teve tão acessível para nós, porém, nunca tivemos tão distante da informação. Sim, mas agora estamos assim. Quanto mais próximo parece que estamos mais distantes. Exatamente, por Yeah. causa da distração. Existe sempre um ruído nesse processo. Yeah. Existem agora criadores de conteúdos, falam de impostos, falam de investimento. Mas nós estamos no também mercado aqui, de estamos capitais. aqui também para ajudar. Exatamente, para tem que ver uma projetos pergunta, como pode o sempre vosso. puxar, há pessoas que me puxam no LinkedIn, há pessoas, porque eu crio conteúdo já agora, eu crio conteúdo no LinkedIn sobre mercado de capitais. Olha, já assim mesmo, como estamos já em fase de ok. término, podes vender o teu peixe sobre o ok. que fazes no ISAF, sobre o teu posicionamento do LinkedIn e Ok, tudo mais. pois. Yeah. Podes- Sim, basicamente, para o pessoal que ouve, né, eu sou estudante do ISAF, mas eu procuro também, no seio da comunidade estudantil, criar um mecanismo para que haja um intercâmbio, não só interno, mas também com estudantes externos. E para isso nós temos o Clube de Contabilidade, que é uma cultura interna que queremos dar a conhecer para estudantes exteriores também. Yeah. Então, lá também, no âmbito das atividades extracurriculares, nós temos aí cursos de extensão universitária, como o curso que eu lecionei em 2023, Contabilidade Geral Descomplicada para Estudantes Universitários. E esse curso foi uma maravilha porque participaram estudantes da UAN, estudantes da Católica, da Metodista, Lusíadas. Espiteco, ou seja, Por no acaso geral, foi. de tudo um pouco. Houve estudantes que participaram, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque eu partilhei muito com orgulhoso. jovens. Boas, obrigado. Tipo, eu conheci jovens como eu, e eu marquei a vida deles ensinando um pouquinho daquilo que eu sei. Então, são essas coisas que eu faço. Fora isso, quando eu abordo jovens no pátio, na instituição, qualquer sítio que seja, mesmo no táxi, se estiverem a falar de uma coisa ou outra, eu dou sempre a conhecer sobre impostos, sobre finanças, sobre investimentos, sobre tudo, mesmo que for uma outra coisa ligada à vida no geral. Então, eu sou formador autônomo de contabilidade, sou especializado em ensinar contabilidade geral mesmo. Não gosto muito de ensinar analítica. Eu não acho tão interessante, mas eu gosto muito da contabilidade geral, porque ela é muito bonita. Então, para aquelas pessoas que não entendem de contabilidade, querem aprender, eu sou a pessoa que eles procuram, que precisam para aprender. E no LinkedIn, quem pesquisar Jodel Vasco Rodrigues, vai ver que eu tenho muito a agregar, e se for aos destaques vai encontrar matérias sobre o que é o mercado de capitais, como funciona, principais ativos transacionais. Então eu falo sobre essas coisas e também alguns artigos mas muito pertinentes sobre contabilidade, finanças. Yeah. Então eu gosto muito de partilhar o conhecimento, acho que eu nasci para isso, eu vivo para isso. Então não é publicidade sobre o curso que eu dou, mas quem quiser participar, quem estiver interessado pode me encontrar no LinkedIn ou pode Eu aconselho. pedir nos comentários, então me vai encaminhar o meu contato ou o meu e-mail, ou de qualquer forma. Deixa uma mensagem formal. na nossa página do Instagram e vamos fazer chegar Exatamente, ao Jodel. então sinta-se à vontade, porque eu estou aqui para partilhar aquilo que eu sei e, claro, já estamos na etapa final, não sei se já posso me despedir, já? Depende de como é que vais te despedir. Ok, não, eu queria me despedir mesmo, porque tu disseste que estamos na etapa final, queria Não, aproveitar. pode. Então, foi um prazer para mim. Prazer estar foi todo aqui. nosso. Ansiamos por isso. Eu lembro que quando eu quem pedi para poder aparecer aqui no Cinético Talks, porque eu quando vi o projeto, o vosso canal, né, eu gostei muito, porque tinha pessoas que eu conheço como Mauro Leandro, era um evento que estava a falar sobre contabilidade. Sobre contabilidade. E eu dei o meu contributo, eu primeiro fiz menção boa sobre ser importante para vocês. É muito bom ter jovens como vocês a falarem de finanças, de economia no geral. E gostaria também de alguma forma um dia poder contribuir. Eu fiz um comentário de gênero e depois, não só se calhar a influência de tu conhecer, mas também levaram em conta e depois deram um feedback e sempre demonstraste o interesse. Algumas vezes eu não tive como, na altura. Eu te acompanho. Na altura eu não tive como, mas tu nunca deixaste de pelo menos dizer, olha, temos que gravar essa cena. Então para mim foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo Foi uma nosso. maravilha poder me deslocar ou estar até aqui para ter um tempo de qualidade contigo ou convosco, no geral, para as pessoas que vêm.
Que é E uma isso. máquina a funcionar, nós só estamos aqui a dar cara. Exatamente, é isso. Foi um prazer poder fazer parte desse canal. Que se virem outras oportunidades, estarei inteiramente disponível também. E que criemos coisas que possam fazer com que os jovens alavanquem essa vida. É E, isso. e Muito obrigado. vamos esperar pelo convite lá no clube de contabilidade. Não, vai ser de boa. Vamos já Vamos marcar levar isso, lá vamos o canal acertar essa cena. simétrico. Não, isso foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana, pela Pois. presença. A vocês que ficaram aqui também no vídeo, muito obrigado. Espero que tenham saído daqui com muitos conhecimentos em matéria de fiscalidade, de impostos. E não esqueçam de subscrever o canal, partilhem para que possam chegar a mais pessoas. Deixem um like para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo importante e partilhe para que mais pessoas tenham acesso. Gostaria também de agradecer ao pessoal que esteve aí na técnica, o Ebrain, o Kiala e ao Bruder e ao Chusa também, que hoje não se fazem presente, mas que estão sempre aí a dar aquela garra no canal. Estamos juntos, bom ano para vocês e foi. Não lembro o que foi. Foi!